Mas é isso aí, pessoal. Com um botãozinho ou sem botãozinho, estamos de volta aqui no Café Cultural. Muito legal ter todos vocês aqui nos assistindo. Nesse bate-papo que a gente faz sobre cultura, sobre arte, sobre relações humanas. Que eu acho, viu, Tiagão, que conhecer manifestações culturais, seja literatura, pintura, música, teatro, seja ela qual for, a gente entende um pouco mais sobre relações humanas. A gente se respeita mais. A gente começa a se gostar mais, a entender melhor o outro. Eu acho que a maior função da cultura é a gente se relacionar melhor, depois educar as pessoas. Então, junta cultura, junta educação, junta respeito, e aí a gente faz uma sociedade um dia com certeza mais melhor do que essa que a gente está vivendo. Mas vamos lá, pessoal. Eu quero, antes de mais nada, conhecer Tiago Teodoro, o bardo, e conhecer a obra dele. Então vamos lá. Quem é Tiago Teodoro por Tiago Teodoro? Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Bom, primeiramente, obrigado pelo espaço e eu concordo muito com o que você falou. A cultura é como um espelho da sociedade. Gosto de dizer até que é impossível você conhecer um povo, conhecer a história de um povo sem conhecer essa cultura. Inclusive, muito do que a Perfeito. gente vai falar hoje aqui, tanto sobre o meu livro A Banda Sagrada de Tebas, quanto a Uhum. história do Brasil, está muito ligado à cultura. E foi impossível não buscar conhecer essa cultura dos nossos ancestrais para poder conhecer a história Legal. do próprio Brasil. Você me chamou aí de bardo, né? Muitas pessoas não sabem o que significa isso, mas o Tiago Teodoro, Uhum. resumindo, ele é um cara que pega informações. Eu sou uma pessoa que estou ali sempre correndo atrás de descobrir novas coisas e transformar essas descobertas em arte, ou seja, Que em legal. cultura. O bardo é uma figura muito antiga, que existe aí muito Uhum. antes da Idade Média. Muitas pessoas pensam que é uma figura cristã, na verdade é uma figura celta. E ele era o responsável por Sim. fazer o conhecimento de toda a história do povo celta e também da religião do povo celta, o conhecimento sobre as conquistas do povo celta, fazer com que esse conhecimento não morresse. Né? A gente tem que lembrar aí que a gente está falando de uma época em que a maioria das pessoas era analfabeta, o pessoal não sabia ler. Então, a Ler e única forma escrever era uma raridade, né? Sim, a única forma que existia de fazer com que o conhecimento perpetuasse era através da música. Porque o nosso cérebro tem muita dificuldade de memorizar textos, mas a gente memoriza Uhum. músicas muito facilmente. Então, Sim, sim. o bardo ele era esse mago celta que transformava o conhecimento em arte e saía pelas aldeias cantando essas canções para que as pessoas pudessem decorá-las. Então, Tiago Teodoro, eu sou essa pessoa no século XXI, Ah, que legal, cara. né? As pessoas às vezes me chamam, ele é jornalista, ele é cantor, ou ele é escritor, o que, que ele é? Aí eu gosto de resumir tudo falando, eu sou bardo, eu pego todo esse trabalho de jornalismo, todo esse trabalho de investigação, de escrita, e vou transformando isso em arte, vou transformando isso em música, vou transformando isso em poesia, vou transformando isso em romance, e é assim que nós chegamos aqui nesse livro que a gente vai falar hoje, que é a Banda Sagrada de Tebas. Não, muito legal. Inclusive, uma coisa muito interessante, Tiago, é que os bardos, esses disseminadores da história dos povos, eles mesmos não ficaram conhecidos, né? Nós não temos hoje registros assim, não, de grandes bardos, não. Até porque eles cantavam os reis, eles cantavam os guerreiros, eles cantavam os feitos da época, mas eles não falavam sobre si mesmos, né? E mais do que isso, eles foram extremamente perseguidos, tanto pelo Império Sim. Romano quanto pela Igreja. Então, você tem muita informação, por exemplo, sobre heróis, sobreviveu algumas coisas em relação aos deuses, a Igreja não conseguiu destruir tudo nesses 2000 anos, principalmente ali no começo, né, quando a mão da Igreja era muito mais forte do que hoje, Mas bem se esforçou pesada. muito e continua se esforçando, né? Se esforçou muito para isso e continua se esforçando. Mas tudo bem, vai, esse é outro Sim, papo. e uma coisa muito curiosa é que, por exemplo, quando há o primeiro choque ali entre Roma e os celtas, Uhum. Roma ela era conhecida internacionalmente por ser muito tolerante com as outras religiões, com as outras crenças. Mas quando Roma se deparou com os bardos, que eram o quê? Druidas. Muitas pessoas não sabem que os bardos eram druidas. É porque para se chegar no nível máximo de druida, primeiro você tinha que passar pelo primeiro grau de iniciação, que era ser um bardo, ou seja, Ah, saber a magia da música.
A magia não no sentido Disney de ser, mas a magia no sentido de saber o quanto a música é poderosa para entrar na mente das pessoas, para fazer a sociedade entender uma mensagem. Energia, eu acho que entender a energia da música, a energia da Exatamente. natureza. Nenhum homem podia chegar ao grau de druida sem antes ser um bardo. Ou seja, Roma chegou ali e ela se deparou com um povo muito culto e muito inteligente que eram os druidas, em especial os bardos, que era a maior parte dos druidas. E diferente do que Roma fez em todos os outros territórios, ela começou a matar os druidas, porque ela dizia que esses homens eles eram politicamente muito perigosos, porque eles eram muito inteligentes, eles eram muito cultos, e por causa disso, as tribos davam muito ouvido a esses homens, porque eles passavam, no mínimo, 30 anos da vida estudando, antes de ser realmente considerados druidas. Então, os bardos eles foram mortos, eles foram perseguidos, todo o material que a gente podia ter sobre eles foi completamente destruído. O que a gente conhece hoje de bardo, tipo assim, 99,99% está relacionado à Idade Média, que já é muito depois, quando Já é praticamente recente, né? É praticamente os druidas recente. já tinham sido exterminados praticamente. Então, Sim, esses sim. bardos que a gente conhece hoje, na verdade, eles eram como que adaptações. Foi a forma como o cristianismo adaptou essa cultura e tornou esse povo como que marionetes, né? Então eles passaram a se tornar quase mendigos. Então esses bardos que a gente conhece hoje, cantando em tavernas, saindo de taverna em taverna, cantando para ganhar vida, ou então trabalhando na corte, cantando para os reis, eles já são bardos decaídos. Então já é uma cultura ali domesticada pelo cristianismo. Então, assim, esses bardos originais, que eram os magos, os druidas em processo de formação, a gente tem pouquíssima informação sobre eles. Tem pouquíssima e infelizmente nós não vamos conseguir, né? Não Não, adianta a gente. Temos pouquíssima, mas se a gente pesquisar, se a gente escavar, não, gente, acabou. Porque, foi como o destruído. Tiago foi destruído, muito bem colocou, o que Roma e a Igreja Católica viu nesse povo foi assim, gente, eles sim podem nos parar. Sim. Eles sim podem, eles representam um real risco à nossa expansão. Então, mas Roma, ela, como o Tiago falou, era tolerante com outros povos. Sim, mas eles não viam risco. Pode deixar esse povo aí, porque eles não vão representar nada. Agora, quando chegaram num povo culturalmente forte, aí sim, eles, e muito inteligentemente, vamos dar todos os méritos a Roma, a Igreja Católica, por ter visto isso, né? Viram e falaram assim, gente, ou a gente acaba com isso, ou a gente dança. E Inclusive, grande acaba. parte do que foi usado para se criar o que a gente chama de mitologia cristã, não desmerecendo, mas trazendo no sentido aí todo o enredo, a narrativa, né, que o próprio cristianismo entende como linguagem simbólica, né, como, por exemplo, os mitos de criação, né, você vai pegar ali Adão e Eva conversando com uma serpente, enfim, um jumento falando, uma arca cabendo todos os animais e plantas do mundo, ou seja, toda essa mitologia que vem para o cristianismo, toda a parte negativa, olha que curioso, toda a parte negativa dela, ou seja, quando vai se falar do que a igreja chamou de demônios, de coisas das trevas, elas são adaptações da cultura celta. A igreja ela pegou os deuses celtas, as figuras celtas e demonizou, porque ela precisava mostrar para o mundo que aquele povo era inimigo. Então, por exemplo, a figura que a gente tem hoje no nosso imaginário de um demônio com chifres é o deus Cernuno, que era Ou o seja, sagrado era o Deus da reprodução, era aquele Deus que era ele vinha no momento correto para a reprodução, para a festa, para a alegria. o sagrado masculino, né, que é o deus de chifres, ele era uma coisa que era exatamente o contrário, né? Ele vinha falar de primavera, de renascimento, de reprodução, que é a natureza, né? O paganismo, que é a antiga religião, ele é muito ligado à natureza. Então, tudo ali está relacionado às estações do ano, aos animais, à nossa ligação com as fases lunares e os ciclos solares, enfim, toda essa questão. Então, Roma ela precisa demonizar, principalmente a partir do momento em que o cristianismo se torna o poder político em Roma, ela precisa demonizar
essa crença celta para que o mundo entenda que aquele povo é um inimigo, que aquela cultura é uma inimiga. Isso foi tão disseminado que até hoje a gente tem essa figura, né, do diabo com chifres na cabeça, que não tem base nem nos próprios documentos cristãos, por exemplo. Não há nenhuma parte da Bíblia dizendo, por exemplo, que o diabo tem chifre. Não há nenhuma parte da Bíblia, por exemplo, falando de determinadas coisas que está no imaginário ocidental, né, como algo pejorativo, algo negativo. Igual, por exemplo, é muito rápido a nossa associação, olhando a figura do chifre, a figura do vermelho, a figura das trevas, do escuro, da noite, a gente associar isso a coisa má. Sendo que, na verdade, são manifestações da natureza. Por exemplo, a noite é algo tão benéfico e necessário quanto o dia. As trevas, a escuridão é tão necessária e benéfica quanto a luz. Mas no nosso imaginário, isso ficou... Essa campanha de Roma e do cristianismo de demonizar tudo que estava relacionado aos bardos, aos druidas, aos celtas, foi tão forte que até hoje a gente tem isso no nosso subconsciente, quase que como que um símbolo, né? Que a gente bate o olho e já associa aquilo ali como algo mal. Então a gente precisa e equilíbrio. despir de preconceitos. É verdade, Thiago, perfeito. Porque, na verdade, é equilíbrio, gente. Não existe luz se não existir sombra, não existe dia se não existir noite. Tudo é equilíbrio. E é uma coisa que os celtas, os pagãos, vamos chamar assim, eu não gosto desse nome, mas assim, eles pregavam, é o equilíbrio. E uma coisa, Tiago, gente, a gente vai chegar no livro do Tiago, tudo isso aqui tem a ver com o livro do Tiago, tá? Pra você ter uma ideia. Uma coisa que Roma fez também muito bem, todos os deuses nórdicos, celtas, chamados pagãos, os deuses, eles eram relacionados à natureza, manifestações de relacionamento. Então, tinha uma deusa da agricultura, tinha o Thor, o deus do trovão, que ficou famoso aí com a Marvel hoje em dia, mas o Thor era um deus de uma manifestação da natureza, do trovão. Tinha o deus da reprodução, o deus dos mares, ou seja, a natureza. Eles viam a religião era muito ligada às manifestações naturais e aos processos ligados à natureza. O que Roma fez? Ela trouxe santos carnais, pessoas que viveram, que existiram, e que por bondade, ou por conquista, ou por riqueza, ou sabe-se, oxalá por quê, assim, viraram santos. Então, ela tirou a questão da relação com as forças naturais para a relação com o homem. E, na verdade, ficou mais fácil. Ah, quem é Cernunnos? Ah, mas Cernunnos é um deus daquela tal. Não, peraí, vem aqui, eu estou te dando São Jorge. São Jorge foi um homem que existiu aqui. O exemplo é muito mais próximo. Então e com isso ela foi destruindo. Inclusive manifestações religiosas. Que hoje em dia, não, xamãs, essas coisas, não, esse povo aí é tudo satanista. Não tem nada de satanista nisso. É só a relação com a natureza. Sim, a própria figura de Satanás é uma figura cristã. Ela é uma figura muito recente na história do mundo. Ela nem faz parte, por exemplo, do judaísmo, que é o berço do cristianismo. Não. Ela não faz parte, ou seja, ela é uma criação específica da imagem de Cernunno, que a gente pode chamar, por exemplo, na cultura grega de Pan, e que no Brasil é Anhangá, que é o deus que os nossos antepassados, que os indígenas, herdaram de um povo que existiu aqui antes desses indígenas. Ou seja, antes dos indígenas existiu um povo no Brasil que legou parte da cultura que hoje os indígenas ainda preservam, seja de forma mais íntegra ou de forma mais deturpada, porque o tempo, né, ele vai alterando a forma de ver os mitos, de ver as crenças. Claro. Mas Cernunno também estava no Brasil. E não é coincidência o fato de que quando Portugal chegou aqui, trazendo o cristianismo junto, o primeiro deus a ser demonizado foi esse deus Anhangá. É o primeiro deus. Não importa onde a igreja chegava, o primeiro deus que tinha que ser combatido era o deus do sagrado masculino. Porque ele era visto como o primeiro competidor de Javé, que é o que hoje a gente chama só de Deus, né? Mas esse Deus do cristianismo, ele tem um nome, ele chama Javé. Algumas pessoas traduzem de forma errada como Jeová, mas a tradução correta é Javé. Ele tem esse nome, ele é um deus que vem do judaísmo, então Javé é o deus do judaísmo, do islamismo e do cristianismo. Então ele é o sagrado masculino, ele já existia antes do judaísmo existir,
ele é Dioniso, inclusive eu falo muito isso no meu livro. Javé é Dioniso, Javé é Baco. Isso é provado historicamente. Eu trago provas arqueológicas, documentais de milhares de anos. É um assunto extremamente delicado. Inclusive, várias pessoas do mercado editorial me pediram cuidado com isso, porque há pessoas que são perseguidas por resgatarem a história. Mas é É impossível. tolerância, né, meu amigo? Então, infelizmente, o que você está trazendo para nós é cultura, é conhecimento, é educação, é formação. E você está trazendo E não diminui em de nada a forma crença do alguma. outro. De Porque, muito forma pelo contrário, alguma. isso mostra que a humanidade sempre esteve interligada e que aquilo que a gente pensa que nos divide, na verdade, nos une. Porque, por exemplo, a ideia de exclusividade dentro das religiões monoteístas, ela existe por causa do patriarcado, né? As religiões abraâmicas, elas são extensões, braços do patriarcado. É como se fosse a mão direita do patriarcado. Por isso são religiões muito novas, né? Na linha cronológica Sim. da humanidade, as religiões abraâmicas são muito novas. Eu costumo dizer que elas nasceram ontem, porque o paganismo é muito antigo. Ele é muito... Por exemplo, a gente pega a bruxaria, a gente pega o xamanismo, que são as manifestações pagãs mais antigas, ou seja, as primeiras religiões que a gente tem conhecimento no mundo, elas são, assim, anteriores a qualquer documento que a gente já conseguiu até hoje. Ou seja, os documentos mais antigos, os achados arqueológicos mais antigos, ainda já eram muito velhos na época em que foram feitos. Ou seja, o paganismo já era de milhares de anos anterior. Então, quando eu falo, por exemplo, da origem de Javé, vou pegando os achados arqueológicos, inclusive usando os próprios textos das religiões abraâmicas, como o Velho Testamento, o que eu estou fazendo ali não é diminuir uma crença, muito pelo contrário, é mostrar que todas as nossas crenças vieram de uma mesma fonte e que elas nos unem. Então, por exemplo, esse povo que habitou o Brasil antes dos indígenas e que só está sendo redescoberto agora e que eu tenho dedicado a minha vida para poder resgatar a história desse povo. Eu moro, inclusive, aqui nesse sítio arqueológico onde eu trabalho já praticamente desde o final da minha infância. Eu comecei muito prematuramente a me interessar pelo assunto e aí a campo. Esse povo, ele estava interligado com outras culturas. Então, não é coincidência Cernunno existia aqui, Pan existia aqui, Javé já existia. Quando os cristãos chegaram aqui, Javé já estava aqui, na figura de Anhangá. Quando os padres viram isso, inclusive, não só a figura de Javé... Arregaçaram a batina. Quando eles viram que Javé já estava aqui, quando eles viram que a mitologia cristã, que é a mitologia judaica, também já estava aqui, mas contada com outros nomes, mas era a mesma. Inclusive, os índios já falavam de dilúvio, os índios já falavam de um monte de coisa. Os padres ficaram assustados. Então, qual é a primeira reação de uma pessoa que, em sua ignorância, quer diminuir uma manifestação dessa? É dizer, esse povo só pode estar sabendo dessas coisas porque demônios contaram para eles. É por aí mesmo. Cara. Então, o primeiro deus a ser demonizado no solo brasileiro foi Anhangá, e a primeira pessoa a ser executada pela igreja no Brasil foi um homossexual, que ele foi estourado na boca de um canhão. E não há nenhuma coincidência, porque Cernunno, Pan, é um deus LGBT+. Inclusive, gente, assim, uma coisa que nós falamos sempre aqui, o homossexualismo, primeiro, ele tem que parar de ser encarado como doença. As religiões encaram isso como doença. Tem cura. Não. Cura tem para doença, isso não é doença. E outra coisa, vai ver nos exércitos romanos, vai ver nos exércitos antigos o que acontecia. Ou seja, é uma coisa... é natural. Gente, não é questão natural. Essa é uma questão seguinte. É uma questão que existe e precisa ser respeitada. Tem que respeitar. Nós temos que olhar para as pessoas LGBTQIAP. É uma sopa de letrinha esse negócio, e tem cada vez mais letrinha. E não encarar diferenças. Nós temos que encarar similaridades, irmandades que simplesmente nos acrescentam, ajudam a nossa evolução. Não tem nenhum problema. Temos que parar de encarar isso e olhar isso dentro da história. Ou vai me dizer que não tinha padre homossexual? Nunca teve nenhum padre homossexual? Dá licença.
Essa questão da homofobia, Sérgio, é uma questão também muito curiosa, porque ela é extremamente nova na história do mundo, tá? É claro que, infelizmente, a gente vive uma A sociedade... homofobia, né, Tiago? Vamos ser claros, a homofobia é nova. O Sim, a homossexualismo existe, homofobia é algo sempre Sim, a existe. homofobia é algo extremamente novo. É, é claro que em uma sociedade, e aí eu nem me refiro só ao Brasil, não, tá? Me refiro internacionalmente, porque isso não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo. A gente vive uma sociedade onde as pessoas não gostam de dedicar horas e horas da sua vida estudando. As pessoas veem os estudos apenas como uma forma para acessar empregos, salários, cargos, não como algo para enaltecer o ser humano, para manter o conhecimento vivo, para passar para a posteridade. Poucas pessoas fazem isso. Então, o conhecimento histórico do povo sempre foi pouco, sempre foi baixo. Então, a gente diz que a humanidade tem uma memória muito curta. Então, por exemplo, hoje a gente é criado em um sistema extremamente fóbico, com várias coisas, com cores de pele, com nacionalidade, com orientação sexual. Então, são várias Religião, fobias tudo. que nós temos. Agora, o que poucas pessoas sabem, porque elas não procuram informação, é que todo esse achismo que ela tem, de que a humanidade sempre perseguiu a diversidade sexual, sempre perseguiu isso que a gente hoje chama de homossexualidade, isso não é verdade. A humanidade Não é. viveu a maior parte da sua existência documentada, ou seja, desde a antiguidade para cá, sem ter esse conceito que hoje a gente chama de homofobia. A diversidade sexual era algo já previsto, inclusive era algo legalizado. Legalizado não porque havia perseguição, mas já porque havia, como se diz, um reconhecimento de que aquilo iria acontecer. Então, por exemplo, a bissexualidade era algo praticamente que já suposto para a maioria dos homens. Olha que curioso isso. Já era de se esperar na antiguidade, as pessoas já eram criadas na antiguidade, já imaginando que quase todos os homens, vamos falar mais de homem, porque a gente tem mais documento em relação ao homem, porque infelizmente, né, documentos em relação às mulheres foram muito destruídos. Né? Também foram perseguidos, destruídos. Então, já era se previsto que a maioria dos homens eram bissexuais. Então, em várias sociedades, não só na Grécia e em Roma, igual as pessoas pensam, os homens, por exemplo, eles se casavam, mas as esposas já sabiam que aquele casamento era para procriação, porque muito provavelmente aquele homem gostava mais de outros homens. Olha que curioso. Entre os celtas, por exemplo, vários historiadores anteriores a Cristo e depois de Cristo escreveram, porque eles viveram mais próximo ainda desse tempo em que os celtas ainda eram fortes, que os homens celtas preferiam se deitar com outros homens do que com mulheres. No Egito, havia também relações similares. E isso não atrapalhou em nada a procriação, porque a humanidade não tinha tabu. E a hipocrisia que se tem hoje de achar que uma pessoa que é homossexual ou bissexual vai atrapalhar a humanidade procriar. Isso não existe. Então, é muito curioso, por exemplo. Não tinha esse conceito, essa palavra não existia. Ah, não, o homem era bissexual. Não tinha. Corta essa palavra. Era algo meio que presumido, entendeu? A mulher bissexual. Gente, corta o termo. E fala o seguinte: as relações eram as relações. As relações eram as relações. Era basicamente assim, olha. Ninguém olhava, era muito difícil. Olha que curioso isso. Era muito difícil existir um homem que não gostasse de outro homem. Você sabia que de toda a linhagem de imperadores romanos, apenas 2 foram heterossexuais? Olha só. De toda a linhagem de imperadores romanos, ou seja, eu estou falando de César, eu estou falando de Adriano, eu estou falando de grandes imperadores. Eles eram ou bissexuais ou homossexuais. Por exemplo, Adriano, o imperador Adriano, um dos maiores, e não só maiores no sentido de força, mas de culto, né? Ele era extremamente inteligente. O imperador Adriano, ele não era nem bissexual. Ele era o que hoje a gente chama de homossexual. A grande paixão dele foi Antino, que inclusive é um personagem muito recorrente no meu livro. E o casamento dele com a imperatriz Híbia Sabina foi um acordo político. E, inclusive, um acordo que nem foi cumprido extremamente, porque eles não tiveram filhos, eles nem moravam juntos. Gente, Alexandre o Grande, um dos maiores guerreiros, conquistadores da história, símbolo da masculinidade, do homem forte, viril.
Homossexual. Alexandre, por exemplo, não era o que a gente hoje chamaria nem de bissexual. Ele também era homossexual. 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 Então, tipo assim, existiam nomes na época? Existiam. Também, se eu te disser que não existiam nomes, eu vou estar mentindo. Inclusive, eu resgato muito esses nomes, igual os nomes de catamitas, os ganimedes. Aqui no Brasil, eles também tinham nomes. Por exemplo, homens que gostavam de outros homens eram chamados de tibiras. Aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram. Porque isso era extremamente comum aqui no Brasil. Sim. Por quê? Porque é extremamente comum na humanidade. Então, esse conceito que a gente hoje chama de homofobia, ou seja, que é a perseguição à natureza homossexual, à homossexualidade, essa homofobia é um conceito muito recente. Então, é historicamente provado, eu trago esses dados para o meu livro, que a homofobia é uma criação das religiões abraâmicas. A homofobia nasce com o judaísmo, ela é criada, ela é um conceito criado politicamente pelo judaísmo. Basta lembrar que o judaísmo é o primeiro grande braço do patriarcado, ou seja, o patriarcado está se estabelecendo ali, ele já está forte, então nasce essa religião chamada judaica e ela engendra isso que hoje a gente chama de homofobia. Mas não é o judaísmo que espalha a homofobia pelo mundo, porque o judaísmo sempre foi uma crença, uma religião muito pessoal, ou seja, os judeus não queriam nem dividir Deus com outras pessoas. Os judeus queriam Deus para eles. É o cristianismo que vem a querer pegar a fé que eles têm e fazer o proselitismo, que é espalhar essa religião para outras pessoas. Então, quem espalha a homofobia pelo mundo através da imposição, tá? Não foi através de, tipo assim, os povos olharam para esse conceito e falaram de assim, consciência. Ninguém trabalhou consciência nesse papo, né? Ninguém queria a homofobia. A homofobia ela foi imposta através da escravização, sim, através da Inquisição, através da exploração política e através, principalmente, da influência cultural. E vou te dizer mais, não é nem Portugal e Espanha que faz mais esse trabalho de espalhar a homofobia. Quem mais espalhou a homofobia pelo mundo é o Reino Unido, que Olha hoje só. tenta fazer o caminho o contrário. Reverso. Né? Sim, sim. Espantou essa sua declaração justamente por isso, porque eles são hoje, um país liberal, por favor. Um país que respeita a diversidade e tudo mais. Mas, infelizmente, esses antepassados britânicos, que eram extremamente protestantes, e a gente estudando a história, sempre vê que o protestantismo sempre foi muito mais radical do que o catolicismo que o protestantismo encontrou na época em que eu vou dizer mais ou menos o seguinte: quando o protestantismo nasce, o catolicismo já estava começando a ficar um pouco mais humanizado. E aí, inclusive, o protestantismo nasce como uma tentativa de reavivar aquela chama apaixonada do cristianismo. Então, do fundamentalismo cristão, né? O Reino Unido era muito menos tolerante do que Portugal e Espanha. Olha então, só, o Reino Unido, ele, por exemplo, colonizou a Índia, colonizou vários países da África, e é por isso que você tem hoje uma África tão homofóbica. A mesma África que antes celebrava casamentos homossexuais, que tinha, por exemplo, o Antigo Egito como lugar onde a gente tem até hoje monumentos gigantescos de casais de homens, de casais de mulheres. Essa mesma África, após ser cristianizada, principalmente pelo Reino Unido, ela se torna extremamente homofóbica. E hoje, enquanto a Europa está fazendo o caminho de volta a essa ligação com o humano, com esse entendimento de natureza, a África ainda está parada naquele tempo. A América do Sul, nós ainda estamos parados naquele tempo em que essa colonização nos fez acreditar que ser parecidos com os nossos colonizadores era um status. Então, as pessoas, através da escravidão, da colonização e principalmente da influência cultural, passaram a não apenas aderir ao cristianismo, mas mesmo aqueles que não aderiram, passaram o quê? A ter comportamentos e ideias parecidas com os dos colonizadores. É daí que a gente tem hoje esse mundo tão homofóbico, ou seja, é uma influência principalmente de escravidão e colonização, e a gente só acha que isso é nato, que a homofobia é nata do homem, que o ser humano sempre foi homofóbico, porque isso é errado, blá, blá, blá. Não, não é verdade. A homofobia é uma criação das religiões abraâmicas, é extremamente nova. Extremamente nova. Porque, gente, 2000 anos para a linha cronológica é nada. Não é nada. É nada. 2000 anos é nada. Né? E você vai ter homofobia aí como mais ou menos o quê? Esse conceito que a gente tem hoje de homofobia, né?
ele tem no máximo 2.500 anos. No máximo esse conceito tem. Então, assim, 2.500 anos, gente, para a linha cronológica humana é nada. Ou seja, É a um, homofobia nasceu um ontem. cuspe. É. A homofobia nasceu ontem. Então, assim, embora a gente sinta ela hoje muito forte, eu posso dizer isso como homem gay. Eu sei o que é correr o risco. Eu sei o que é correr o risco de levar um soco na cara. Eu sei o que é correr o risco de não conseguir um emprego. Eu sei o que é correr o risco de ter um trabalho super legal e ele não conseguir entrar em uma determinada porta. E eu sei que dói pra caramba. Mas, ao mesmo tempo, eu sei também que ainda dá tempo. Através do resgate histórico, principalmente da Sim, conscientização da sim, realidade sim, através sim, da sim, sim, ciência, sim, sim. da história, a gente pode fazer esse caminho de volta e se livrar desse tabu e dessa mentira que nos foi ensinada. E porque isso tudo, essa estagnação evolutiva aqui, África, que eu, como um bandista, chamo de mãe África, e América do Sul estão, gera essas coisas que nós tivemos na política aí durante alguns anos, pouquíssimos anos. Sim. Isso gera esse tipo de manifestação que as pessoas falam assim, gente, o que que foi essa manifestação política que nós tivemos aí nesse o passado recentíssimo? Simplesmente assim, gente, eu não quero ser diferente, eu não posso ser diferente, eu não posso retornar, eu preciso me estabelecer de uma forma, eu quero ter uma base, quando essa base é extremamente frágil. Isso não é base, isso aí E não é daninha, nada. frágil e É, daninha, perigosa. sim, 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 sim. Ele falou, o termo é perfeito, perfeito, Thiago. Sabe, é você escalar um muro e tá pegando em erva daninha. Ela tá crescendo, mas, gente, não tem sustentabilidade nenhuma aquilo ali. E tem que cair. Esse caminho que o Reino Unido está fazendo, legal, gente. Não é falso. Eu estou tentando. Está voltando. Nós vamos voltar a valorizar as relações independente de qualquer outra coisa? Não sei. Mas nós estamos tentando. E eu acho que trabalhos como o do Tiago, que, pô, passou meia hora, a gente não conseguiu falar do. Não é que não falou do livro, nós falamos do livro, eu acho que o Falamos. tempo todo, nós não paramos de falar do livro. Deixa eu te perguntar uma coisa. O livro, ele está escrito como um romance ou como uma pesquisa? Ele é escrito Eu como não um recebi o romance. livro ainda. Eu não recebi o livro ainda. Estou esperando, porque eu quero receber esse livro. Ele é como um romance. Inclusive, ele foi Tá, escrito na linguagem de romance para que as pessoas tá. tenham acesso, né? Porque se eu Mais escrevesse, por fácil. exemplo, essas descobertas em linguagem acadêmica, como um livro de não ficção, eu sei que muitas pessoas não iriam ler. Então, ele é um Verdade. drama, ele é um romance totalmente baseado em pesquisas históricas. São 2 décadas de descobertas que ficaram ali guardadinhas, até porque na ciência a gente tem muito isso, né? Você descobre uma coisa, mas você fica ali madurando aquilo, até porque você tem que olhar por vários ângulos para ver se você realmente não perdeu nenhum fio nessa meada. Então, são 20 anos de pesquisa, são pesquisas inéditas, principalmente relacionadas ao povo de Luzia, porque eu resgatei a história da homossexualidade a partir do povo de Luzia, que é esse povo que habitou o Brasil antes dos indígenas. Inclusive, não era a minha intenção escrever, por exemplo, o passado da homossexualidade. A minha intenção era escrever o passado do Brasil, ou seja, esse povo Tá. anterior aos indígenas. Mas como que você olha para um povo e não olha para sua cultura? E como você olha para a cultura de um povo e não olha para os seus deuses? E aí, quando eu comecei a olhar para os deuses que esse povo legou para os indígenas, foi impossível não ver hoje o que a gente chama de diversidade sexual. Eles eram muito Sim. plurais. Eles eram muito plurais. E a gente sabe que os deuses são sempre espelhos, reflexos da sociedade que o adora. Então, aquela diversidade no panteão do povo de Luzia legitimava a diversidade no povo de Luzia. Eita, que maravilha. Tiago, cara, eu acho que é o seguinte, o teu trabalho, ele não é só muito bonito, mas ele é um trabalho necessário. Ele é um trabalho Obrigado. que faz bem. Faz bem ouvir você, Thiago. Faz bem. Eu tenho certeza, como eu te falei, não recebi o livro ainda, mas eu tenho certeza que vai fazer bem esse livro. E por favor, meu amigo, não para. Não pare. Eu acho que a banda de Tebas é um primeiríssimo. É uma introdução ao teu trabalho. Essa história tem que continuar. Porque uma coisa que eu já falei várias vezes aqui no Café Cultural. Historicamente, todos os povos que dominaram outros, e você falou isso várias vezes aqui, talvez não com essas palavras, mas a primeira coisa que eles destruíram foi a cultura do povo.
Exato. Porque um povo que não se reconhece culturalmente, artisticamente, que não tem mais músicas, que não tem mais literatura, e por isso que se queimavam livros, que não tem mais pinturas, por isso que se destruíam quadros, que não tem mais a arte nos palcos, por isso que se perseguiam os bardos e os artistas. Um povo que não tem mais isso não tem por que lutar, não tem por que existir. Aceita passivamente a dominação. Exato. E foi isso Exato. que tentaram fazer com vários povos. E aí, quando não se consegue destruir a cultura, você pode dominar aquele povo economicamente, você pode dominar de outras formas, mas você nunca vai dominar a alma daquela Verdade. sociedade, porque a Verdade. cultura tá viva ainda. E é isso que Por nós temos isso a que cultura preservar. celta, ela sobreviveu até hoje. Olha que Exato, curioso. exato, exato, exato. Porque a alma dela não foi destruída. Destruíram manifestações, destruíram pessoas, destruíram obras, mas a alma está viva. E uma coisa muito legal, Sérgio, é que essa cultura celta, que está muito ligada ao povo que sobreviveu aí, no mesmo período que sobreviveu alguns poucos do povo de Luzia, essa cultura celta, ela também chegou a nós aqui no Brasil. O povo português é o primeiro povo a ser formado ali, que é, né, os lusitanos, como descendência celta. Então, diferente do que as pessoas pensam, o primeiro povo celta não está na Irlanda, não está no Reino Unido, é o povo do norte de Portugal e da Galícia. Ou seja, o Tá. próprio idioma português, ele é parte gerado dentro das línguas celtas. Então, entender a cultura celta, os deuses celtas, e comparar isso com os deuses encontrados aqui no Brasil, com essa mescla dos portugueses que vinham para cá, como também descendentes celtas, é muito importante para entender a nossa brasilidade. Eu falo muito Sim. sobre essa questão celta no livro, e trazendo para a cultura indígena e portuguesa, porque a gente não está falando de uma outra cultura, de uma cultura distante. Falar dos celtas, entender a ligação deles com a gente, é falar dos nossos ancestrais também. Os ancestrais do Brasil não estão só entre o povo indígena, africano, eles também estão lá no povo celta. Essa é uma herança que nós perdemos, que foi nos tirada, inclusive pelo Reino Unido. Ela nos foi tirada, foi apropriada ali pelos britânicos, principalmente também pela Irlanda. É um produto, é quase algo comercial para eles, mas nós, como brasileiros, descendentes de portugueses, somos os verdadeiros primeiros descendentes celtas. Entender a cultura celta é entender os nossos ancestrais, a nossa origem, é entender a brasilidade. Eita, que maravilha. Tiagão, ó, estouramos todo o tempo aqui da rádio. Depois eu me acerto com o Marco, relaxa. Eu quero ver o seguinte: aonde a gente encontra a banda de Tebas? A Banda Sagrada de Tebas está disponível Banda na Sagrada de Amazon. Tebas, perdão. Está disponível na Amazon, está disponível no Mercado Livre. É só digitar lá Tiago Teodoro, o Bardo. Não precisa digitar o Bardo, não, perdão. Tiago Teodoro, a Banda Sagrada de Tebas. Encontra meu livro na Amazon, no Mercado Livre. Só toma cuidado, porque a Amazon às vezes mostra livro que está em dólar, 140 e tantos reais, e não é isso. Só Dá de uma lá que vai ver procurada, né? o livro em reais, e eu mando autografado para as pessoas, Que e tá bem legal. legal o trabalho. E me diga uma coisa: quem quiser conversar com o Tiago Teodoro, quem quiser conhecer suas pesquisas, quem quiser conhecer essa cabeça, esse coração maravilhoso, aonde que encontra o Tiago Teodoro nesse mundão sem porteira? Eu tô no Instagram, no Twitter, em quase todas as redes sociais, Sérgio. É só colocar lá meu arroba, que é sempre Tiago Teodoro BR. Tiago com H, Teodoro sem H. Tiago Teodoro BR. Você me acha em quase todas as redes aí. É só me chamar lá que a gente troca uma ideia bem legal. E isso que vale a pena, gente. Vale a pena a gente ter a obra, não resta a menor dúvida. Eu prefiro obra em mãos, em papel, mas quer ter a obra em e-book, digital, pode ter, não tem problema. O importante é Tem ter a e-book. Se obra. alguém quiser e-book, tem lá na Amazon também. É nada, é isso que vale. Mas vale muito o contato com o autor. Seja o Tiago, seja qualquer autor. Tenham contato com os autores, entendam a história da obra, entendam o que levou essa pessoa a escrever aquele livro, a escrever aquela música, a cantar, a pintar aquele quadro. Entendam o que passa no artista, porque isso sim é entender cultura, isso sim é entender arte. A obra é uma consequência maravilhosa, mas é uma consequência de todo um trabalho. E a gente viu que o Tiago teve trabalho para escrever esse livro, não resta a menor dúvida. Tiagão, quero te agradecer demais, novamente te parabenizar pelo teu trabalho, pelo teu pensamento, pela tua energia, cara. Não para, não para, porque a gente precisa muito
desse teu trabalho, dessa tua energia, para nos dar condições de evolução. Obrigado, Sérgio. Eu te agradeço por esse espaço, para a gente poder falar, né, de algo tão necessário e delicado, mas até, de certa forma, muito empolgante, né? Então, obrigado a Sem todos os dúvida. ouvintes aí também que acompanharam a gente aqui. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. E, tendo novidades, gente, e você tem logo mais um Café Cultural. Abraço, gente. Valeu, Thiago. Obrigado.